noite, grande abraço para você ligado no SBT Esportes. Tá começando o seu programa de esporte diário aqui no SBT. É o seguinte, a gente vai falar muito de Copa do Brasil, temos as decisões das vagas, as quartas de final da competição. A gente vai falar muito sobre isso e sobre o esporte da região no segundo bloco. Mas vamos lá. Renan Teixeira, para me seguir, siga meus bons, Weber Lima 10 e para seguir o Renan Teixeira, o Renan Oficial 5 tá aí na sua tela. Renan Teixeira, boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite, Weber, beleza? Boa noite a todo mundo. Boa, e para você participar conosco é muito fácil, WhatsApp na tela também, 11 939 100 453. A gente não vai responder com texto não, porque aí qualquer um pode responder, né? Eu posso dar para alguém da produção responder, não, a gente vai responder em áudio de voz para você. Você vai ver que a gente conversa com o nosso telespectador e o Renan também vai responder a sua pergunta no 11 939 100 453. Faz o teste aí para você ver se é verdade ou não é, tá bom? Bom, vamos falar de Copa do Brasil. Olha, daqui a pouquinho às 7h30 o Atlético Mineiro e o Juventude se enfrentam. O primeiro jogo foi na Arena do Galo. O Juventude recebe o Atlético Mineiro lá em Caxias do Sul. Primeiro jogo 0-0. Se terminar empatado, a decisão da vaga das quartas vai para as penalidades. Quem vencer avança na competição. Outro jogo da noite é o do Santos. O Peixe entra em campo contra o Remo lá em Belém do Pará, no Mangueirão. Primeiro jogo na Vila Belmiro, 0-0. Mesma história. Quem vencer avança, empatou, penalidades. E a gente tá vendo aí imagens do treino do Santos. E o Neymar está relacionado para o jogo. Inclusive, ontem tivemos um evento, o 6º evento, um leilão beneficente do Instituto Neymar, para ajudar as crianças do Instituto. Essa grana desse leilão vai para novos projetos de cultura, educação, esporte. É um trabalho muito legal. Parabéns ao Instituto Neymar. E ontem tivemos esse evento, né? Esse evento que aconteceu aqui em São Paulo. Bom, só para vocês terem uma ideia, teve o cetro do Pelé, que foi vendido por mais de 1 milhão. Teve Stories por R$500 mil, que foi vendido. Teve dias lá com o Neymar, mais de R$600 mil. Quer dizer... Camisa do Barcelona, assinado por ele, Messi e Luiz Soares. E olha, gente, muita coisa legal. Muita coisa legal. Não saiu ainda o valor da arrecadação do leilão, mas parabéns ao Neymar pelo evento. E aí, ficaram perguntando, e aí, Neymar? Você vai jogar lá em Belém do Pará? Como é que você vai fazer? O time já foi? Vamos ouvir o que disse Neymar Júnior. O Brasil é muito grande. Obviamente que a viagem é longa, é desgastante sim, não vou mentir, mas passei 15 anos da minha carreira viajando para jogar no mesmo dia. Então, acordava de manhã, a gente pegava o avião e viajava. Mas é que o Brasil não está tão evoluído assim dessa forma. Então, por isso que gera esse burburinho todo, mas estou à disposição do treinador amanhã e obviamente a gente vai estar lá para vencer. E vai ser muito grande. E vai ser um jogador importante. Vai ser um atleta importante para a partida, né? Ele é fundamental, né? O Neymar, para a construção de jogo do Santos, para as ideias de jogo do Santos, o Neymar é fundamental. A gente sabe que fisicamente ele já não entrega mais o que ele entregou há algum tempo atrás, Weber, mas tecnicamente a capacidade que ele tem é indiscutível, né? A capacidade de finalizar jogadas, o gol contra a Chape, né? Aquela chapada. Poucos estão conseguindo fazer isso no Santos. O Neymar é capaz disso. E o pai do Neymar, gente, acabou dando uma cutucada, né, no Santos, muito por conta daquela coletiva do Cuca no sábado contra o Remo, onde o Cuca deixou entender, ou pelo menos disse, que não sabia se poderia contar com o Neymar ou não. Vamos ouvir o pai de Neymar, o Neymar mesmo, né, que o Neymar é o Neymar Júnior. Vamos ouvir o pai, Neymar. Olha, talvez ele tenha sido infeliz na resposta dele. Mas, como que está na diretoria? O jogo é só amanhã. O Neymar
Graças a Deus nós temos voo privado e levamos ele amanhã de manhã. Ele vai estar lá, ao meio-dia ele vai estar lá almoçando com os outros atletas e descansando para o jogo à noite. Então hoje ele vai participar do evento aqui, vai descansar daqui a pouco. Esse evento acaba às 11 horas, meia-noite. Se a gente conseguir fazer ele rápido, ele vai descansar até amanhã às 8 horas da manhã. Tem os seus 8 horas de descanso. O que precisa mais para isso? Gente, então a gente cria umas polêmicas onde não há. E o Neymar também aproveitou para criticar o ambiente na Baixada Santista. Foi questionado na entrevista coletiva e ele falou, não sei, eu tenho que ver com a diretoria. Isso não foi passado para ele, seu pai também estranhou isso. Cara, não sei. Santos é esquisito, né? Então... O Santos é esquisito. É esquisito. Vaza, né? Quem tá falando, o ambiente não é bom, fica vazando tudo, né? E numa outra parte da entrevista, o pai do Neymar, Neymar pai, ele critica a imprensa. A imprensa tem nada a ver com isso. O Cuca que falou que não sabia se podia contar. Então, a gente só passa as informações, não é? Mas o pai do Neymar achar que é tudo normal, não é. Ele é o único, a gente sabe que ele é o diferente do elenco, mas é o único jogador que não estava na concentração. Ele já está em Belém, Se ele vai ser titular é uma outra história, acredito que sim. Eu colocaria, né? Mas é tudo que envolve o nome do Neymar. Aí é o pai dele falando, é ele falando que o Santos é esquisito. Foi engraçado o jeito que ele falou. Foi. O Santos é esquisito, é boa, hein? Boa. E lógico que nas entrevistas de Neymar pai e Neymar Júnior perguntaram de seleção e de aposentadoria. Vamos começar com o assunto aposentadoria. O contrato com o Peixe termina no final do ano e o Neymar falou se vai parar realmente, vai abandonar os gramados. Não penso em parar e nem sei até quando eu vou. Eu tenho um contrato com o Santos até dezembro, pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E depois eu vou pensar, quando acabar meu contrato eu vou pensar se eu continuo no Santos, se eu saio, se eu vou embora, se eu paro de jogar ou se eu continuo. Realmente eu não sei o que vou fazer. E aí a dúvida em relação ao Neymar, quer dizer, a gente vai ter esse mistério e que vai ser notícia com certeza até o final do ano. O Renan vai falar sobre isso, mas durante o evento, o pai do Neymar deu seu pitaco em relação à vida do seu filho, do atleta, em relação à seleção brasileira. Ele acha que hoje a seleção brasileira para ele terminou, mas é um acho, ele acha. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E o Neymar respondeu o pai. Seu pai passou aqui agora e disse que não descarta você voltar à seleção brasileira, apesar daquela sua entrevista pra gente na Vila lá. Manda ele que joga. E aí? Engraçado também. Engraçado. Bom demais, o Neymar é muito bom. O pai dele tá fazendo o papel de pai, não é nem, né? Pô, você incentivaria seu filho, fala a verdade. Sim, continuar, né? Filhão, vamos tentar. Bora, mais um, né? Vamos tentar mais um pouco, né? Eu não vejo que o Neymar queira. Não, isso é um outro detalhe. As entrevistas estão deixando claro isso. Isso é um outro detalhe, mas o Neymar pai, como pai, ele tá tentando incentivar o filho dele. Eu acho legal, né? Eu acho louvável, só que é engraçado o Neymar, a forma que ele responde. A verdade é que nessa já tínhamos muitas dúvidas se o Neymar iria, né? Nessa Copa desse ano. Acho que para a próxima, eu não sei nem se o Neymar vai estar jogando. Eu acredito que ele vai dar uma passadinha nos Estados Unidos ainda, Weber. O final da carreira do Neymar acho que vai ser nos Estados Unidos ainda. Eu apostaria nisso. Eu também apostaria nisso, não vejo até uma... O pai meio, pelo que parece, o pai não quer que o Neymar pare. E isso aí tá claro. E aí vai negociar com o filho para exatamente isso acontecer, Renan. Falar, não joga então mais no Brasil, vai jogar lá nos Estados Unidos, vai jogar lá com o Messi. Viver uma vida mais tranquila. Qualidade de vida. O Neymar vai viver muito parecido, lógico que não vou comparar que é igual, mas vai viver um momento de astro, como deve viver o Messi lá nos Estados Unidos. Vamos seguir falando de Copa do Brasil. Ontem tivemos o último jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense em casa bateu o Vitória por 2-0 com os gols de João Cruz e Dudu.
2 jogadores das categorias de base do Atlético Paranaense, um time até diferente para quem olhou na escalação. E aí tá o João Cruz comemorando, Renan. Ótima vitória do Atlético. Ótima. Se a gente colocar o peso ainda de um time com garotos da base. Garotos da base, que já fazem parte do plantel. E o trabalho do Atlético Paranaense na base é muito bom, né, Weber? E aí o gol do Dudu, o segundo gol, e antes o gol do João Cruz. São 2 jogadores que participam bastante, ou como titular, ou entrando bastante nos jogos. São jogadores importantes, e o Atlético jogando em casa era favorito e abre vantagem aí pro segundo jogo lá em Salvador, Weber. E Memphis Depay retornou ao Brasil para terminar essa negociação com o Corinthians de renovação. Ele chegou, não saiu no saguão, né? Ele sai por aquele esquema de carro já, né? Muita gente esperando o jogador holandês, que está perto dessa renovação, dessa novela interminável, onde o Corinthians se ajoelha frente ao atleta, Renan. E ele vem, já que ele está aqui, né, Weber, para assinar o contrato, já para fechar, para aquelas exigências todas ser cedidas por um lado ou pelo outro e, de fato, finalizar. Mas se você me perguntar se eu acho que ele vai estar dentro do campo quinta-feira, eu acho que não. Pelas questões físicas e questões burocráticas também. Porque é um estrangeiro, Weber, daí tem questão do BID, tem questão do visto de trabalho, né? Porque acabou o contrato dele já de 31 de julho. Seria ou será um novo contrato. Então, eu acredito que ele não esteja em campo quinta-feira. E para a gente fechar esse bloco, vamos com 2 notícias. A primeira do Maurício no Palmeiras. Todo mundo sabe da polêmica, né? Da cotovelada no jogo contra o Vitória. Ele foi julgado pelo STJD e não tomou uma suspensão. Foi apenas advertido. Pena convertida em advertência, portanto, o Maurício não precisará cumprir nenhuma partida fora, né? Nenhuma punição. Para falar do Paulinho, que é um problema para o Palmeiras, né, em relação à sua condição física, o Paulinho novamente fica de fora, o clube não informa o tempo de recuperação, lesão confirmada, está falando aí em 2 semanas, eu não acredito não, Renan. E tudo que envolve o Paulinho sempre é muito mais tempo, né? Infelizmente, porque é um grande jogador e tem sofrido demais com problemas físicos, né, Weber? Maravilha, rápido break, voltamos já com as informações da sua região aqui no SBT Esportes. Voltamos com o segundo bloco do TH+ SBT Interior, aqui no SBT Esportes, para falar das coisas da região. E a gente vai começar a falar do Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino, que anunciou mais uma contratação, mais um reforço para a sequência da temporada da Série B. Você está vendo aí na tela o Madison, lateral direito Madison, de 34 anos, chega ao Tigre do Vale com um contrato até o fim da temporada. Ele tem um currículo vitorioso, tem títulos pelo Bahia, Vasco, Grêmio, Atlético Paranaense, além da conquista da Copa do Brasil de 2019. Ele foi ontem já ao centro de treinamento e o elenco começou a se preparar para a partida contra o Juventude no próximo domingo às 4 da tarde. Jogo no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, pela sequência da Série B. Falando na sequência da Série B, o Brock vai falar, o atleta do elenco do time do Anderson Moreira, vai falar sobre esta retomada da segunda divisão do futebol do Brasil. Semana muito importante, eu acho que um desafio importante também, um desafio de cima da tabela. Eu acho que literalmente é um jogo de 6 pontos e estamos no retorno, né? Eu acho que agora a gente tem que realmente fazer o nosso dever de casa, mas é claro, com uma boa preparação, um bom trabalho durante a semana. Acho que tivemos uns dias bons e benéficos, né? De descanso, até mesmo para a cabeça, mas agora é voltar com tudo, com pensamento, com bom trabalho, em busca do nosso objetivo e cada vez buscar essa melhora a cada partida para que lá no final a gente possa estar comemorando junto com a nossa torcida. Com certeza, o Novo Horizontino buscando o seu acesso inédito à elite do futebol do Brasil.
eu acredito que vai pegar o Juventude também numa semana complicada de decisão. Tem tudo e mais um pouco jogando em casa para vencer o time de Caxias, Renan. Nesse período que ficou sem Série B, o Juventude, que é o próximo adversário, que está na segunda colocação com 2 pontos a mais, jogou 2 jogos de Copa do Brasil. E jogos de decisão assim? Que tem o cansaço físico e principalmente o mental, né? Então, eu acho que é uma vantagem, principalmente jogando em casa, é uma vantagem para o Novo Horizontino e precisa aproveitar essa vantagem. Precisa fazer o resultado, precisa ganhar, porque senão o Juventude, que é o segundo colocado, se distancia. Aí fica complicado pegar o primeiro e o segundo colocado, né? Vamos falar de Copa Paulista. O Grêmio Linense, o Grêmio Prudente e o Linense ficaram no empate sem gols. A gente está vendo aí os melhores momentos da partida no encerramento da terceira rodada da Copa Paulista. Em um jogo movimentado no Prudentão, as duas equipes criaram oportunidades, mas desperdiçaram as chances e ficaram no 0-0. Com o resultado, o Linense segue na liderança do grupo 1 com 5 pontos, enquanto o Grêmio Prudente aparece na terceira colocação com 4. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 10 da manhã, desta vez no estádio Gilbertão, em Lins, pela abertura do retorno da competição. O técnico Epitácio, do Grêmio Prudente, lamentou a pouca efetividade do time no jogo de ontem. Faltou eficiência, né? Continuar trabalhando, continuar dando confiança para os jogadores. Infelizmente, a gente não estava numa noite das mais inspiradas ali na hora do terminar a jogada, né? Na hora do arremate final. Mas construímos, criamos, as chances foram inúmeras. Valorizar também o setor defensivo da Linense. É uma equipe que tomou apenas 1 gol na competição e ainda 1 gol de bola parada. Eles estão indo para o terceiro jogo deles na competição. A equipe que soube se defender, principalmente no segundo tempo. Agora é continuar trabalhando para a gente ajustar esses detalhes. E aí, né, a gente vê um equilíbrio muito legal na Copa Paulista, né, de vários jogos, né, não da nossa região aqui, não só da nossa região, mas dos outros grupos, a gente vê um equilíbrio muito grande, né, acho que são equipes que estão muito próximas, assim, em qualidade uma das outras, né, Renato? Também acho, Weber, acho que as equipes se equivalem, né, é importante, é um torneio importante, porque dá vaga em Copa do Brasil, ou para a Série D, né, o campeão escolhe, para qual o torneio nacional que vai, mas eu também concordo com você. Eu acho que é um campeonato que as equipes são muito equivalentes, elas são muito competitivas, são muito equilibradas, são jovens, então tem uma postura sempre muito agressiva, de muita intensidade nos jogos, e é isso que a gente tem visto nessa Copa Paulista, sempre muito equilíbrio. Com certeza, né? A gente vai falar muito da Copa Paulista aqui no SBT Esportes, aqui para a região. Lembrando para você curtir a programação da Nova Brasil FM. Você pode curtir a nossa programação em Araçatuba no 90,1. O Nova Brasil em campo todos os dias às 5:30 da tarde, das 5:30 às 7, comigo, com o Renan Teixeira, com o Veloso, o Luiz Ademar, o Celso Cardoso, a Fran, o humor do Gavião, tudo isso para você na Nova Brasil FM todos os dias às 5:30. Para participar conosco aqui no WhatsApp é muito fácil, ó, 11 939 100 453. Como eu disse no primeiro bloco, não é texto que vai, não. É a sua mensagem. Quem mandou mensagem pra gente, Renan? Inclusive comemorando o acesso no Mecão, né? Érico, né? Não é o Érico que mandou mensagem pra gente, comemorando de São José do Rio Preto, comemorando o acesso do Mecão à A4 do Campeonato Paulista. Grande Érico, um abraço pra você. A gente respondeu o Érico, viu? Ele parabenizou o programa e a gente responde por áudio, pra não ter... Sem IA. IA pode responder, não, é a nossa voz mesmo. Boa, Érico, um abraço pra você aqui em São José do Rio Preto, curtindo o nosso programa. Bom, vamos falar de futsal. O Dracena está eliminado da Copa LNF, jogando em casa no ginásio Lauro Ferrari. A equipe chegou a sair na frente, mas sofreu a virada e foi goleada pela ACBF por 5-1 em duelo válido pelas quartas de final. Sandrinho marcou para o time paulista, enquanto William, com 2 gols, e Renan, autor de um hat-trick, garantiram a classificação da equipe gaúcha para a semifinal da competição. Agora o Dracena segue em busca da classificação na Liga Nacional de Futsal
Futsal Silver, com o jogo de oitavas de final lá em setembro, portanto, em setembro, retornando o Dracena à quadra, né? E para a gente fechar o programa de hoje, a Federação Paulista de Futebol definiu as datas. Pode voltar para o estúdio, a gente já viu aí as imagens da derrota do Dracena. A Federação Paulista definiu as datas e horários da grande final da Bezinha. Vamos lá então, primeiro jogo no domingo às 10 da manhã no Teixeirão. Primeira partida contra o Independente de Limeira. O jogo da volta será no dia 16 de agosto, também às 10 horas da manhã, em Limeira. Em caso de igualdade, né, no placar agregado, o campeão será conhecido nas penalidades. Legal demais, o Mecão de volta, Renan. Bom demais. Um abraço, Renan. Estaremos juntos amanhã. Amanhã estamos de volta. Falando muito mais do futebol da região, da Copa Paulista, Copa do Brasil. Tudo para você aqui no SBT Esportes. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.